Eu tenho a honra agora de anunciar o painel de abertura, aliás, a conferência de abertura do nosso evento, cujo título nós havíamos sugerido, Desafios da Alimentação no Contexto da Urbanização, que seria proferida pela professora Harriet Friedman, mas, como eu já informei antes, a professora Harriet teve um problema de visto, ela já embarcou, está chegando agora 13h, ela então participará do painel. Nós convidamos a professora Carolyn Steele, que gentilmente aceitou fazer essa conferência. E para coordenar essa mesa de abertura, eu gostaria de chamar o meu colega, professor Jalcione Almeida, coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia e também do coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural e membro do pós em Sociologia. Ele vai, então, conduzir os trabalhos, eu passo a palavra para ele. Obrigado. Vamos, então, de imediato, iniciar o painel. Eu gostaria, então, de chamar à mesa a doutora Carolyn Steele, por favor. Bom, como o colega Sérgio Schneider já anunciou, esta conferência de abertura é sobre o tema os desafios da alimentação ao contexto de urbanização das sociedades. Contará, então, com a doutora Carolyn Steele, que é formada em arquitetura pela Universidade de Cambridge e estuda as rotinas de vida dentro das grandes cidades e como essas rotinas moldam as cidades e a forma como as habitamos. Na London School of Economics, foi diretora do estudo sobre as cidades no programa de arquitetura e engenharia. Em 2009, ela lançou o livro Hungry City, este livro, How Food Shapes Our Lives, livro que obteve grande repercussão. Atualmente, a doutora Carolyn é professora e pesquisadora no estúdio de design na London School, na Universidade Metropolitana e em Cambridge, no curso de Alimentos e as Cidades. Portanto, tenho o maior prazer de convidar, então, a doutora Carolyn Steele a ministrar sua palestra nesse momento. Muito obrigado. Thank you very much indeed. grande prazer estar aqui. Na verdade, eu quero me levantar. Eu não gosto de ficar sentada. Eu vou tirar os fones. Porque eu não quero ouvir em português. Ótimo. Vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que é melhor abaixar todas as luzes. A minha apresentação tem muitas figuras, então acho que é melhor assim. Maravilhoso. Ok, assim está perfeito. Eu me dei conta que eu tendo a falar muito rápido. Então, eu sei que pesadelo é para os meus tradutores. Então, eu vou tentar quebrar esse hábito de uma vida inteira e falar incrivelmente devagar. Então, as figuras vão falar por mim. Esse é para mim uma próxima hora. Como o Sérgio e eu esqueci o nome, o Jalcione explicou, eu sou uma arquiteta. Vocês podem estar pensando, por que uma arquiteta está aqui falando sobre comida? Que seria, no meu ponto de vista, uma pergunta bastante válida. Eu vim para
para a área da alimentação, porque eu notei algo faltando nas escolas de arquitetura, porque, como eu falei, eu era uma arquiteta e eu dava aula sobre design urbano no Reino Unido. E eu me dei conta que alguma coisa estava faltando nas escolas de arquitetura. E eu decidi que o que faltava era pessoas. Os arquitetos são muito bons de falar de prédios, mas não de para que servem os prédios, ou se você gosta da razão para construir. E eu pensei que, para mim, a manifestação a melhor da arquitetura são cidades. E a manifestação de nós como super-humanos são cidades. Nós construímos cidades e são coisas extraordinárias. Uma cidade não seria possível fazer tudo isso sem o fenômeno da cidade, porque nós estaríamos juntos, um monte de pessoas estariam juntas em um espaço. Então, a cidade é a culminação da civilização. Se você é um arquiteto, você fala sobre cidades, você fala sobre o lado físico do que significa, você fala dos prédios lindos, dos espaços maravilhosos, as vistas, o design da paisagem. Mas os arquitetos mais recentes não falam sobre isso. Mas, para mim, é um aspecto mais importante de o que as cidades requerem, que é comida. Então, eu vim para a área da alimentação porque eu estava injetar a realidade e humanidade para as escolas de arquitetura. E quando eu juntei essas duas coisas, alimentação e cidade, era uma luz se acendeu na minha vida. Foi um momento revolucionário, porque, como ele já disse na introdução, muito do que vamos falar nos próximos 2 dias é bastante óbvio. Mas é tão óbvio que nós não falamos sobre isso. E eu frequentemente digo que a comida é grande demais para não ver. A comida está em todo lugar, como a comida que foi servida, que nós acabamos de experimentar, que eu acho que vocês concordam comigo, estava maravilhosa. Mas, então, ela está sempre na nossa área de vista. Estou falando bem? Sim. Então, estou apresentando porque essa é a minha imagem preferida. É uma imagem bastante não é usual, então eu vou tentar falar um pouco mais sobre alimentação e cidades e a conexão delas. Vocês vão concordar comigo que é bastante estranha, tem poucas imagens como esta que endereçam diretamente o que eu vou falar hoje. Eu escrevi a palavra simbiose na base, porque a cidade precisa da área rural. Sem uma área rural, a cidade não pode existir. Então, essa é uma imagem pintada em 1338 por Ambrogio Lorenzetti. E ele mostra um muro na cidade de Siena, uma cidade na Itália. E você pode ver o que a imagem representa. Se chama Alegoria dos Efeitos de Bom Governo. E eu quero marcar isso na cabeça de vocês, porque depois eu quero que fique com vocês depois. Os efeitos de bom governo, nesse caso, representado por uma linda cidade deste lado, que como uma arquiteta eu falei muito. A Cecília está olhando meio estranho. E do lado direito, como arquiteta, eu não teria pensado de jeito nenhum naquele lado, que é a área rural. Mas, claro, Ambrogio Lorenzetti conhecia muito bem, como alguém que conhecia, que a cidade se encontrava desse lado. E sem o lado direito, o lado esquerdo não existiria. Então, existe uma relação que é inquebrável. Então, se você olha atentamente para essa pintura, você vê caçadores saindo da cidade, você vê um porco aqui entrando. Eu sentia falta disso. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para Siena na primeira vez. Então, eu vi toda essa imagem e pensei que era de outro lugar. Foi quando eu comecei a pensar sobre comida e como as cidades eram alimentadas, que eu vi que as cidades são
dependem totalmente da comida. Aqui há grãos, nessa caixa, umas ovelhas, e a paisagem não é apenas uma paisagem, mas é explicitamente mudada, alterada para alimentar a cidade. Essa paisagem é bastante similar ao que vemos hoje. Se você vê as cidades grandes, você olha para fora uma paisagem bastante assim, vinhas, uma paisagem que de uma certa forma era o reflexo da área rural da cidade. E tudo se resume em comida. Existe uma representação bastante única do relacionamento, que é um portão por onde a comida deve passar para entrar e sair. Para mim, é muito extraordinário. E quando eu vejo que quando eu digo que a lâmpada se acendeu sobre comida, na minha cabeça, a gente pensa, por que cada cidade não é assim como essa pintura? Porque isso é básico, mas nem todas são assim. Isso, para mim, é muito importante dizer que essas imagens ainda mostram coisas reais. De um lado, a alegoria de um mau governo que é danificado, então é difícil de ver, mas a cidade, as cidades foram arruinadas, as pessoas apenas passavam queimando as coisas. Então, basicamente, se você olha para sua cidade, o que você vai cuidar é a relação entre a cidade e a área rural. E eu vou pedir para o próximo slide. Ok, muito bem. Obrigado. Como eu falei, the relationship between the city and the productive hinterland could hardly be more different from the image that we've just seen. Globally, what's going on, as I'm sure you all know, is that for the first time in history, there are more people living in cities than in the countryside, and we're seeing an extreme expansion of the distance between the city and the landscape that produces it, which is why, instead of an image of Porto Alegre here, I've actually got one of Shanghai in China, because the likelihood is that the landscape up the road, for instance, the Mato Grosso, and this enormous sort of mechanized soil production, which basically gives the land usually about half an hour's downtime, because there's usually a phalanx of seed drills coming along behind to make the land go to work again, is almost certamente não vai alimentar você, na maioria. Vai alimentar outras partes do mundo e predominantemente grandes países urbanas como China, que sempre lutam para se alimentar e agora estão abandonando a terra e tem uma explosão de demanda, particularmente por carne, que olhar para a plantação de grãos é para alimentar animais ao invés de pessoas. Isso é uma mudança global profunda. E embaixo eu escrevi paradoxo urbano. Vou falar mais sobre isso, mas para voltar ao meu comentário inicial sobre o que são cidades, da parte da civilização, são lugares maravilhosos para estar, também existem enfoques paradoxos para pensar. Quanto mais nós nos agrupamos para compartilhar conferências maravilhosas como essas, é o mais longe que ficamos das nossas fontes. E não existe uma solução tão simples, porque se olhar em escala, você pode pensar, vá para a floresta sozinho, como foi sugerido, e volte a ser um selvagem, mas aí teríamos que dizimar aproximadamente 99% da população humana, porque você não pode sustentar tantas pessoas dessa maneira. E do outro lado da escala, se mudarmos todos para as cidades, nós temos uma distância de todo tipo imaginável entre as pessoas sendo alimentadas e a comida que está as alimentando. E isso é uma questão política, econômica e social. Então, eu chamo de um paradoxo porque não existe uma solução ideal para isso. É simplesmente, esse é o problema que nós encaramos quando tentamos trabalhar como pensar, como eu faria a pergunta, como nos alimentar.
é o oposto de como nós vivemos. Agora, uma pequena volta ao passado. Como nós chegamos aqui? Esta é uma imagem dessa área, aproximadamente 10 mil anos atrás. Isso é parecido com uma área em forma de lua crescente, Jordânia, Turquia, até Iraque, que quando o gelo estava indo para o norte, antigamente eles buscavam trigo e pessoas nessa parte que estavam caçando, ou seja, correndo atrás de animais e pegando frutas de árvores. Isso era uma existência onde você basicamente seguia a sua comida. Não existia necessidade, ou seria extremamente difícil de construir cidades, porque você teria que ter os seus animais. A comida começava a acabar nessa área. Se você pensar, isso foi a primeira crise mundial de alimento. Não existem mamutes suficientes para comer. O que nós vamos fazer? Aqueles outros animais, talvez, aqueles animais estão comendo grama, talvez a gente possa comer grama também. E existiam novas experiências alimentares. E aqui nessa área, e a oeste do que agora é Turquia, a primeira moderna nessa época, eles começavam a usar grãos em vez de carne. Eles não iam fazer grandes expedições de caça. O grão era a única coisa que descobrimos, que se você pensar que não se move, mas que é estático, está em um único lugar, e é melhor você estar lá quando está pronto, ou os animais vão comer e chegar lá primeiro. Então você sempre tem que proteger essa fonte estática de comida. E você tem que processar um pouco o grão. Não pode apenas colher e comer. Você tem que, talvez, processar, transformar num mingau, e essas pessoas, os dentes eram muito estragados, porque o que eles estavam comendo era muito difícil de mastigar. Isso, onde a agricultura é apresentado isso já foi retratado, por exemplo, na Bíblia, como uma punição, que as pessoas tinham que começar a comer, ao invés de apenas arrancar, tirar de árvores. E que foi modelado, muitas histórias foram modeladas nessa região. O problema é quando eu vou devagar, eu penso. Não obstante, esse grupo de colonizações agrícolas eram as primeiras colonizações que os arqueologistas geralmente se referem às cidades. Então, essas são as primeiras cidades jamais feitas. Isso é aproximadamente 5.500 anos atrás. Isso é nada. Isso é um piscar de olhos em termos de evolução humana. E, se quiser uma experiência radical, baseado na descoberta de uma nova fonte, que era grãos, que veio depois de uma crise, esse era o primeiro alimento capaz de alimentar cidades. E ainda hoje isso tem um significado muito forte. Então, cidades alimentadas por grãos. É isso que eu quero que vocês lembrem desse slide. Vamos ao próximo slide. E eu vou explicar a vocês como aquele pequeno grupo resolveu o problema. Eles perceberam que não era fácil de se alimentar, de alimentar uma grande população estática. E muitos não estavam envolvidos na produção de alimentos. Esse é um mapa. Talvez eu tive que reconstruir isso de várias outras partes. Isso temos escavações arqueológicas que descobriram, foi escavado na década de 1920. Mas tem que imaginar um pouco assim. Então, basicamente, o que estamos olhando, isso tem 400 metros.
400 a 500 metros. É uma cidade muito pequena, é uma cidade muito compacta. Esse é um exemplo da área residencial. É como pequenas casas de barro sem espaço entre outras. Esse é o rio Eufrates, cercado por terras, agricultura. Eu peguei imagens do Google, são imagens atuais do Google, então isso aqui não é a paisagem certa, mas só na época errada. Então, de fato, isso também são... Isso se parece um deserto porque é um deserto hoje. E no meio, vocês já podem perceber, esse é um complexo, é um templo. É interessante porque um templo que essas colonizações sempre tinham uma estrutura religiosa, mas não era apenas uma estrutura religiosa, era o centro administrativo da cidade também. E o templo, não como cuidava da vida espiritual da cidade, que estava muito próximo da cidade agrícola da cidade, esse rio não era apenas uma fonte de água e transporte, mas também de nutrição, porque estava trazendo toda a fertilidade dos morros próximos, e as pessoas da cidade, eles construíram um sistema de irrigação complexo que irrigava as terras e para que não se mantivesse um deserto. Isso é extremamente importante. Então, o templo não somente organizava o que era de fato os trabalhos municipais, se eu posso chamar assim, mas também guardavam a colheita. As colheitas eram trazidas para a cidade, o grão, que era o alimento mais importante, era armazenado nesse grande prédio aqui. Se olhar de perto, podem ver provavelmente como um lugar para guardar grãos. Era uma oferenda aos deuses nessa estrutura aqui, e os grãos que os deuses não queriam eram assados em chamadas padarias e eram distribuídos às cidades às pessoas durante o ano. E o que eu diria era que se esse é o plano urbano 1.0, como a primeira tentativa que alguém já tentou de ter um sistema urbano funcionando, o que eles fizeram, eles construíram perto do rio, onde tinha uma fonte de transporte de nutrição. Eles construíram eles eram compactos, eram cercados por áreas agrícolas, eles tinham uma distribuição centralizada e espiritualizada. Era assim que eles faziam. Isso é interessante. Obrigado. Agora eu poderia falar durante 2 horas falando sobre as cidades antigas, todas as quais seguiram uma rotina muito similar, pequenas cidades compactas, essencialmente. Mas eu não vou fazer isso porque a vida é curta. O que eu farei, no entanto, é interessantemente mostrar a cidade, a tendência, o que radicalmente foi na direção oposta em termos de se alimentar, que era Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Isso é impressionante, isso é muito grande. Uma cidade grande naquela época tinha 20 mil pessoas, então 1 milhão é insano. Eu estou mostrando um modelo maravilhoso que existe na nova cidade de Ayold, se tiver interesse em ver, da cidade por volta de aproximadamente 300, o ano de 300, aqui era o Fórum Romano, que era o mercado antigo de Roma, era um lugar de encontro, que era antes da cidade. As pessoas se encontravam lá até antes que a cidade existia. E continuou sendo o mercado. Aqui vocês podem ver várias lojas. Mas como a cidade cresceu, o mercado foi até o rio, que está fora da imagem à esquerda, e o fórum se tornou um tipo de lugar formal. Estou dizendo isso porque isso é muito significativo, porque o mercado no mundo pré-industrial precedeu a cidade, estava lá antes da cidade. E é claro que acontece no mercado é troca de produtos, primariamente alimento, mas também outros produtos, outros tipos de itens,
era uma expressão física e espiritual do que a cidade é. E mais tarde era o templo, mas tinha a mesma função mais tarde. Era o espaço na cidade onde a transação de alimento em nível comercial e também a ideia da cidade acontecia. O que aconteceu em Roma é que o alimento saiu, mas a ideia da cidade continuou. Eu quero contar tanto mais sobre isso, mas só rapidamente, vocês já ouviram falar sobre os Vestal Virgins? Eles cuidavam do que entendia que era o cordão umbilical da cidade que conectava a terra. Então, as cidades romanas eram fundadas no ponto onde a cidade era conectada à cidade. Entender a cidade e o vínculo com a terra vem dessa ideia. Vocês sabem que eu sou arquiteto. O ponto é que 1 milhão de habitantes, isso é um número muito grande de pessoas para alimentar. Como que eles resolveram o problema de se alimentar? Alguém tem alguma ideia? Para o que a Fabiana estava dizendo antes, Unido, nessa área que nós temos, é um pouco como o Sérgio e Fabiana estavam dizendo antes, que esses tipos de reuniões são novos no Brasil, mas pensando nisso é novo em todo lugar, porque nós só começamos a pensar sobre isso há pouco tempo. Tim Lang falou sobre food miles, sempre como expressão de quão longe seu alimento viaja antes de comê-lo. E se você vê aquela imagem de cena, viajavam aproximadamente 300 metros, talvez. Mas na segunda imagem, se a China estava sendo alimentada pelo Brasil, seria 5.000 quilômetros. Se olharmos o próximo slide, nós vamos ver como que ele se alimentava. E também explicar por que food miles não são novos. Seria impossível para Roma se alimentar da sua área próxima. Primeiro porque não teria espaço suficiente. Não teria espaço físico suficiente. E, em segundo lugar, ele foi citado pelo Sérgio, não é apenas produzir grãos e outros, mas levar o alimento, distribuir o alimento. Esse gráfico é algo que eu montei. Eu preciso ver as coisas visualmente, por isso que eu fiz esse slide. Basicamente, ler de onde a comida de Roma estava vindo. O que vemos é extraordinário. Provavelmente ouviu falar de conquistas da Roma, como Cartago e Egito. Era tudo sobre alimento, porque a cidade estava continuamente, a comida estava acabando nas cidades. Eles tinham aproximadamente 2 semanas de estoque alimentar. E as cidades, os cidadãos se revoltavam frequentemente e era a responsabilidade do Estado de alimentá-los. Então, existe o alimento era a coisa mais importante que deveria preocupar qualquer imperador, porque os cidadãos recebiam de graça a comida. As cidades eram responsáveis por alimentá-los. Isso porque essa ideia na Sicília foram conquistados pela Roma em algum lugar no 2º século antes de Cristo, porque eram áreas muito férteis. O alimento era trazido de lá e ali não era suficiente, então vinham de Cartago e depois, é claro que de Egito. Isso foi uma operação muito grande. Era 6.000 fazendeiros, agricultores exportados do Egito. Existiam grandes armazéns e o alimento era enviado por barco até a cidade, porque era possível transportar alimento pelo mar quase que tão fácil quanto por mar, e 50 vezes mais barato transportar por água. E esses eram os marcos importantes desses dias. E Roma era tão grande que só poderia se alimentar. É claro, nós sabemos que romanos comiam grandes quantidades, eles gostavam de comida muito exótica que estava vindo da costa do norte da África. Se olhar esse mapa de onde o alimento está vindo, dessas áreas da Espanha, tem
peixe, tem um molho de peixe que os romanos precisavam. E não é impossível de uma nova cidade poderia existir em outros lugares, mas não teria, era impossível existir uma cidade desse tamanho em outro lugar porque não teria recursos suficientes. O acesso ao mar era a única maneira que podia crescer além de um tamanho nessa época. Então, sobre a distribuição de alimentos, isso é importante. E era uma necessidade contínua de expandir o império, de ter mais acesso a áreas produtoras. Então, isso fez, no final, isso era impossível de controlar tudo. E, mas para o final do Império, eles estavam preocupados falando sobre os solos na Norte da África, porque estava perdendo a fertilidade. Ok, vamos continuar. Agora uma questão bastante importante e é um slide meio chato. O único momento em que a alimentação veio na minha educação sobre na arquitetura foi quando a gente estava nesse assunto. A gente teve uma palestra inteira de 1 hora com esse estudioso. Não foi uma palestra muito boa, eu não identifiquei muito. Para mim, isso é um dos mais importantes diagramas que eu posso mostrar para vocês, porque é a primeira análise que já foi feita por um economista e uma pessoa da área das terras e sobre produção dadas as certas condições. Estudar essas condições era isolar os estados. Isso foi feito em 1826. Os estados de isolamento são representados aqui, então acho que vocês vão ter que imaginar algo como um terreno plano, habitado apenas por fazendeiros que visavam lucro. A cidade, representada por esse pedacinho vermelho, é o único mercado, não existe outro mercado. Essa é a suposição. Então, como a cidade se desenvolvia? Você teria frutas e vegetais crescendo na terra. Por 2 razões, muitas razões. A primeira razão, frutas e vegetais são bastante difíceis de transportar, eles estragam, eles se esmagam, então é difícil de transportá-los para 500 metros. E na era pré-industrial as pessoas não comiam muitas frutas e vegetais, então os fazendeiros cobravam bastante os fazendeiros perto das cidades. E por último, mas não menos importante, a cidade podia pegar um resíduo animal e colocar nos... As pessoas pagariam valores incríveis pelo alimento que era fora de época. Algumas coisas nunca mudam, nós ainda fazemos isso. Não é necessário. Aqui surgia essa parte um pouco fora da cidade, depois tinha a parte de lenha, que era para energia, e aproximadamente 20 ou 30 quilômetros de distância de produção de grãos. Grãos são o alimento da cidade. Por que isso é uma distância limitada? Por que apenas 20 ou 30 quilômetros e não mais? Porque seria economicamente proibitivo de tentar carregar os grãos por terra de uma distância maior. Imagine pequenas estradas, carroças. Grão tem um valor muito pequeno comparado ao seu volume. Não seria economicamente viável de trazer o grão. Isso limita a cidade, a área da produção de grãos e também limita o tamanho que a cidade pode chegar. Então, para ser economicamente viável, teria que ter pecuária. Então, como eu disse, essa é a lógica de tudo isso. Eu também vou começar a acelerar porque eu estou indo muito devagar.
Vocês vão ter que acenar para mim se estiver indo muito rápido. E alguma concessão à geografia que ele diz que estava se a cidade estava num rio navegável, então essas áreas podiam ser mais longes, porque era aproximadamente 50 vezes mais fácil de trazer alimentos se viesse pela água. Então, agora, 2 lugares de verdade. E é claro que Porto Alegre poderia estar aqui também, porque é uma cidade num rio. Como eu disse no começo, quando eu estava falando sobre as primeiras cidades eram no rios, quase todas as cidades estavam à beira de rio por um motivo muito bom. Se eu não isso, eu vejo que é uma lenda de 2 cidades. Talvez conheça o livro de Charles Dickens, desse título, sobre Paris e Londres. É bastante interessante se você fizer comparações. À esquerda aqui nós temos uma imagem do Port-Ablé de Paris. Essa é o porto de grãos principal da cidade. Lá direito nós temos uma imagem aqui de Londres e aqui os legal quays que estão à beira do rio também, onde todos os alimentos e todos os produtos poderiam chegar e ir. Agora, qual a diferença óbvia dessas imagens, apesar de estarem em preto e brancas?